sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Emerson e estou novamente com o professor André. Tudo bem, professor? Tudo bem, você, professor Emerson? Eu estou bem. E você, como está aí na sua casa, realizando as atividades propostas? Que bom! Espero que vocês tenham gostado de todas essas atividades. Como nós já falamos anteriormente, nós preparamos e elaboramos elas com muito carinho para que você possa realizá-la com material aí que você tenha dentro de sua casa. Muito bem, professor, vamos então dar início passando sempre aquele recado fundamental aos alunos, não é mesmo? Isso mesmo, pode acompanhar com a gente na tela. Então, a disciplina é de Educação Física, a turma é o tema, Jogos de Tabuleiro. Não esquece de colocar a data de hoje, ok? Vou repetir então. Disciplina de Educação Física, turma 4º ano, tema Jogos de Tabuleiro e coloca a data de hoje. Muito bem, professor. Então, olha só, desde o início, nós sempre damos esse recado muito importante para que você faça essas anotações. E também, professor, aquele outro recado sobre os materiais que nós vamos utilizar, não é mesmo? Isso mesmo, para já organizar, separar todos eles aí já no início. Então, vamos lá, acompanhe na tela quais são esses materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje. Vamos lá. Então, pessoal, os materiais são os mesmos da aula passada: folhas de papel sulfite, um pincel atômico. Como já falamos anteriormente, se você não tem um pincel atômico, pode ser canetinha, pode ser um giz, se você não quiser desenhar no papel e fazer no chão, enfim. Vamos precisar também de uma régua e 6 tampas de garrafa PET, sendo 3 de uma cor e 3 de outra. Pessoal, um detalhe importante: caso você não tenha essas tampas de garrafa PET, você pode fazer recorte de papel de cores diferentes, né, professor? Isso. Pode usar moeda, pode usar, enfim, outros objetos para que você defina 3 objetos de uma cor e 3 de outra. Inclusive pode ser até o botão de camisa, enfim, né, professor? Isso, o material que vocês tiverem aí, que seja, o importante é que seja 3 de uma cor e 3 de outra, para saber qual é de um jogador e qual é de outro. Muito bem, nós vamos dar esse tempo aí para vocês buscar esse material e na sequência nós vamos desenvolver um pouco sobre esses jogos. Vamos lá. Muito bem, pessoal, já conseguiram todos os materiais? Que bom! Então, olha só, para dar início aqui às nossas atividades, nós vamos fazer uma contextualização também teórica para que você tenha esse aprofundamento e conhecimento sobre os jogos de tabuleiro, né, professor? Isso mesmo, professor Emerson. Muito importante vocês saberem, então, um pouquinho mais também sobre esses jogos, né? Exatamente, quais são os tipos de jogos, algumas classificações, e diante disso nós convidamos você a acompanhar na tela um pouquinho sobre esse contexto teórico dos jogos. Vamos lá. Então, o primeiro tipo de jogo que nós colocamos são jogos de alinhamento, que eles têm por objetivo movimentar as peças sobre o tabuleiro para posições vizinhas livres, seguindo as linhas existentes, procurando obter o alinhamento delas. Entre alguns exemplos desses jogos, nós podemos destacar aqui o Xima, que nós já realizamos anteriormente. Temos também um outro exemplo, que é o Tapatã, e também um outro tipo de jogo, que é o Tesouro Yamatatu. É um tipo de jogo que nós vamos inclusive vivenciá-los no dia de hoje. E além desses jogos, professor André, nós temos também um jogo muito conhecido que nós já desenvolvemos nas aulas. Você lembra qual é? Foi na
umas 2 ou 3 aulas atrás, né, professor Hermes? Acho que Isso foi mesmo. o jogo da velha, é isso? Exatamente. Ah, tô bom de memória ainda, viu? Então, o jogo da velha também é um tipo de jogo de tabuleiro classificado como jogo de alinhamento, porque o Isso, objetivo é você colocar as 3 peças na mesma linha. isso, alinhadas, né? Isso mesmo. Voltamos à tela para verificar um outro tipo de jogo. Vamos lá. Então, são os jogos de bloqueio. Eles têm como característica ou estratégia exercer, sua estratégia principal é exercer ou bloquear o movimento adversário apenas movimentando as suas peças para a posição adjacente livre do tabuleiro. Entre alguns exemplos, nós temos o Pong Hawk, é um tipo de jogo que nós realizamos na aula passada, que tem como objetivo bloquear as peças do seu oponente. E também um outro tipo de jogo, que inclusive nós vamos realizá-los na aula de hoje, que é o Madelinete. Então é uma variação do Pong Hawk, professor. Muito bem, professor Emerson. Eu acho que você anda treinando em casa para essas falas aí dos nomes desses jogos, né? Porque são, né, mais difíceis, não são tão comuns, né, professor Emerson? Exatamente, eles não são tão comuns aqui para nós. Inclusive alguns deles têm essa palavra que é quase um trava-língua, não é mesmo? Isso mesmo. Muito bem. E um outro tipo, uma outra classificação desses jogos, pessoal, acompanhem na tela ali, é os jogos de captura. E a sua estratégia normalmente está baseada em capturar as peças do seu oponente. Entre alguns exemplos, nós temos o clássico xadrez, né, que eu acredito que a maioria de quem esteja assistindo já conhece, também já praticou. Isso mesmo. E um outro exemplo, professor André, é a trilha. Então são 2 exemplos de jogos de captura. Muito bem, professor Emerson. Muito bem colocados esses jogos aí pra gente. Exatamente, professor André. E esses jogos, eles têm como objetivo, então, capturar a peça do seu oponente, até chegar no principal, por exemplo, no xadrez, que é caçar o rei. Isso, né? Dar o checkmate no rei, né, professor Emerson? Exato. Então, pessoal, vamos lá dar continuidade agora para conhecer um outro tipo de jogo, uma outra classificação desses jogos de tabuleiro. Acompanhem na tela. São os jogos de percurso e sua estratégia está baseada em avançar as casas de acordo com o número dos dados até o final do percurso. Então, olha só, ali na tela nós temos 2 exemplos que geralmente nós utilizamos os dados e também na outra imagem nós temos um percurso que nós realizamos inclusive aqui na nossa aula, que tem como objetivo você iniciar entre as casas e conforme a virada do dado você chegar até o final. E aqui, né, o professor André está mostrando, nós temos um dado que nós realizamos, elaboramos, né, professor, com Isso. caixa de papelão, revestimos com folha sulfite, fita crepe e pintamos as bolinhas aqui conforme os dados quantitativos que mais à frente nessa aula nós vamos também utilizá-los. Isso mesmo. Então aí são algumas variações para que você conheça, né, essas classificações dos jogos e tabuleiros, para que você entenda qual que é o objetivo de um tipo de jogo, qual que é o objetivo de outro tipo de jogos. E agora eu convido novamente você a retornar, olhar a tela, para que nós possamos relembrar alguns tipos de jogos que nós já realizamos. Vamos lá? Então, conforme o professor André já colocou, nós realizamos o jogo da velha. Inclusive, essa imagem, professor, ela foi retirada de um print da nossa aula. Isso mesmo, eu tô reparando ali mesmo, que foi no print e que as peças vermelhas que venceram essa batalha aí, Exatamente, né? elas estavam alinhadas, então quem estava jogando com as peças vermelhas conseguiu vencer lá quem estava com as peças na cor marrom, tá? Uhum. Acompanhando na tela, então nós temos um outro exemplo de jogo de percurso, inclusive que nós realizamos aqui também, né, que você lembra desse jogo, inclusive o dado elaborado por nós, então que elaboramos esse percurso com fita crepe, tá? E um outro exemplo que nós realizamos na aula anterior também é o Xima, tá? É um jogo de alinhamento que tinha como objetivo colocar as 3 peças alinhadas, 2 nas extremidades e uma centralizada. Isso mesmo.
Um outro exemplo foi o Tapatã, tá? Um outro exemplo de jogos que nós já realizamos anteriormente. E também o Pong Hawk, que é um jogo de bloqueio que nós realizamos na aula anterior e que tinha como objetivo, professor André, jogar, né, com cada jogador com 2 tampinhas. Isso. Eu na cor azul, você na cor laranja, ou eu na cor laranja, você na cor azul, em que inclusive você ganhou as 2 rodadas desse jogo. Olha só, professor Emerson, acho que ficou aí um pouquinho de ressentimento, né, nessa batalha que nós tivemos. Eu não esqueci, professor, e por isso eu trouxe um outro tipo de jogo de bloqueio, tá, que o pessoal vai fazer aí na casa, que é o Madelinete, professor. Muito bem, então eu já senti que o desafio vai continuar, né? Então o Madelinete é a sua revanche, professor Emerson. Eu espero que seja. Muito bem, vamos ver, né? E Então. você, venceu o Pong Hawk do seu irmão? Venceu seu pai? Perdeu? Tá afim de dar revanche no dia de hoje? Muito bem, então olha só a oportunidade agora com uma outra variação desse jogo de bloqueio. Mas professor, já que a gente está falando do Madelinete, vamos explicar para o pessoal as características desse jogo. Vamos lá. Isso aí. Acompanhe na tela para conhecer um pouco mais sobre esse jogo. Então aqui na tela nós temos, tá pessoal, o tabuleiro do Madelinete. Vocês podem observar que a variação em relação ao Pong Hawk é que agora cada jogador utiliza 3 peças. Vocês podem visualizar que tem 3 peças na cor verde e 3 peças na cor vermelha. E o objetivo dele é bloquear as 3 peças do seu oponente. Um pouquinho da história desse jogo, professor André. Ele é uma versão europeia. Desde a Idade Média, ele já era praticado no país da Inglaterra. E no Madelinete, cada jogador possui uma peça a adicionar em relação ao Pong Hawk. Então, apresenta as posições, tá? Cada jogador vai colocar 2 tampinhas, né? Ou 2 botões, enfim, o material que você tiver aí na sua casa, nas 2 extremidades e uma centralizada do oponente que nós vamos explicar no nosso material aqui na mesa. É isso aí, pessoal. Já conhecemos um pouquinho, né, professor André, sobre a história do Madelinete, né, onde que ele é mais praticado, enfim, onde ele teve esse início de prática. E agora, então, nós vamos para a nossa aula prática, professor. Nós vamos mostrar aí aos estudantes como que desenha esse tabuleiro e, na sequência, explicar as regras, não é mesmo? Isso mesmo. Então, acompanhe, pessoal, aqui o nosso papel sulfite, que nós já realizamos o desenho, mas para você que está em casa, tá, você pode contornar, tá, com o pincel em volta das tampinhas, tá? E vocês vão realizar 3 círculos em cada extremidade da folha, tá certo? E aqui um círculo mais centralizado, tá? Então são 3 em cada extremidade, um círculo centralizado, e aí na sequência você utiliza a régua para alinhá-los, tá? Aqui, inclusive, você pode fazer um X entre essas 2 bolinhas. Somente, professor André, essas 2 bolinhas aqui que não vão estar alinhadas aqui nessa extremidade, né? Certo, essa não vai ter uma ligação uma com a outra, né, professor? Exatamente. Muito bem, professor André. Então, o objetivo desse jogo é bloquear as peças do seu oponente. Então, você pode pegar aí 3 peças, tá, na cor azul, praticamente um violeta aqui, e eu vou pegar essas 3 peças na cor laranja, tá? Certo. Então aqui está de frente, né, para os alunos, como que seria o início do jogo, tá certo, Sempre pessoal? inicia, então, 2 tampinhas, né, da mesma cor de um lado, 2 tampinhas da mesma cor do outro, e uma tampa do adversário ou do oponente no meio. Exatamente. Posso começar, professor? Pode começar, professor Emerson. Então eu vou iniciar puxando essa tampinha para o centro. E o objetivo, pessoal, é sempre bloquear o seu oponente. Pode mexer a sua. Professor André, veja só. Se eu puxar para cá, praticamente já fecha o jogo, tá? Para que a gente dê continuidade, então eu vou abrir essa peça aqui para que a gente vá
Isso. E agora, no caso, você pode também me bloquear. Eu posso ou bloquear por aqui, ou a gente seguir o jogo Isso. puxando a peça para cá, Exatamente. né? Então vamos seguir o jogo só para ficar bem claro para eles. Vamos lá, então. Aqui, Aí, bloqueei você. fechou. Então, pessoal, pode perceber que esse jogo, ele tem uma estratégia aí um pouco diferente do Pong Hauki, né? O Pong Hauki era somente 2 peças para cada jogador. Então aqui ele fica muito fácil, né, no caso de você bloquear o seu oponente se você não tem uma certa vivência no jogo. A partir do momento que você vai vivenciando, aí você vai conseguindo já ter novas estratégias para não deixar o seu oponente bloquear tão rapidamente. Isso mesmo. Vamos mais uma, professor? Vamos lá. Então puxa para cá, azul. Essas 2 nas extremidades. Isso. Aí. Então vamos lá. Vamos lá, só ajeitar aqui. Pode começar, professor Emerson. Vocês em casa podem observar que agora a gente está tendo mais opções de movimentar as nossas tampas. No caso do professor André, 3 rodinhas, né, professor? Isso mesmo, você pode adaptar o material sempre, né? Isso. A gente falou também, pode utilizar a moeda, tampinha, a rodinha, o que for que você tiver de material em casa. O jogo está um pouco mais dinâmico. Com possibilidades. E aí, professor André, a minha revanche do Pong Hauki. É, bem como você queria, né, professor Emerson? Exatamente. Uma revanche. O professor André venceu nas 2 rodadas o Pong Hauki. Eu pensei, vou levar uma variação nova para vencer o professor André. Está aí então o jogo do Madelinete, tá? Com 3 peças, no qual o objetivo era bloquear as peças. Então o professor André não tem para onde fugir. Então está aí, né, uma nova variação nesse jogo, muito praticado desde a Idade Média do país da Inglaterra. E aí, uma variação nova, acredito que alguns já tenham vivência ou conhecimento sobre, mas para aqueles que ainda não tinham, está aí uma variação. Isso mesmo, professor Hermes. Podem praticar bastante em casa, convidar o irmão, a irmã, o pai, a mãe, o responsável, para brincar e jogar um pouquinho, se divertir um pouquinho com vocês. Lembrando que esse é um jogo de bloqueio, tá? Nós optamos em não trabalhar uma sequência, somente jogos de bloqueio, somente jogos de alinhamento, mas tentar trabalhá-los de uma maneira geral, ou do bloqueio, ou de alinhamento. E agora, professor André, nós temos um novo jogo de alinhamento, tá? Que ele se chama Tesouro Yamatato. Esse você treinou bastante, professor Hermes, com certeza. Antes de vir para cá, para falar esse nome, você treinou bastante. Eu peço desculpa, né, se eu não falei de uma maneira correta, enfim, mas é um jogo também africano, e aí o pessoal vai conhecer um pouquinho mais acompanhando na tela. Vamos lá. Então, pessoal, aqui nós temos o jogo do Tesouro Yamatato, tá? Que vocês podem ver que ele tem um formato de um triângulo. E o objetivo desse jogo é alinhar, tá? Seja nas extremidades, ou seja também centralizado as 3 peças. Aqui na sequência nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele, tá? Ele é bastante praticado no Zimbábue, que é um país da África, e cada jogador possui 3 peças. Inicia-se colocando as peças no tabuleiro, tentando já alinhá-las, como no jogo da velha.
mas se nenhum jogador conseguir alinhar suas peças na etapa de entrada, então o jogo continua agora com o movimento livre das peças sobre o tabuleiro, professor André. Então aqui, pessoal, nós já fizemos o desenho, tá, do jogo. Vamos chamá-lo de tesouro. Tesouro. Isso aí, tesouro. Vamos abreviar um pouquinho, né, professor? Yamatato. Yamatato. Muito Tesouro bem, pessoal. Yamatato. Então nós utilizamos aqui, inclusive a moeda, tá, para circular, fazer o círculo nas extremidades. Vocês podem observar que uma fica aqui no centro, 3 no meio e 3 aqui na parte inferior, só que mais afastadas. E na sequência é só fazer a ligação entre elas, né, professor? Isso mesmo. Muito bem. Então nós fizemos já esse desenho e o objetivo desse jogo, professor, então é basicamente o mesmo do jogo da velha, é tentar alinhar as 3 peças. Certo. Então eu vou te passar aqui as peças azuis. Isso, você fica com a laranja. Laranja. Então você pode iniciar, coloca uma peça, o pessoal que está em casa vai acompanhando, e o objetivo então é fazer esse alinhamento, ou assim, ou assim, ou assim. Sempre Ou assim alinhando, também. né, as três peças, né, as 3 tampinhas. Vou colocar uma agora, vou colocar aqui. Muito bem, já vou colocar aqui para que você não feche seu alinhamento. Isso, e vou colocar uma aqui. Percebam que se fosse o jogo da velha, daria velha, né, professor? Então, no nosso caso aqui, esse jogo ele tem a variação de que, como nós não conseguimos fazer o alinhamento com as 3 peças, nós podemos movimentá-las as peças até formar o alinhamento. Isso mesmo. Então, você colocou... Quem foi que colocou a última peça, professor Hermes? Fui eu. Então, eu vou fazer a movimentação. Isso. Percebo que aqui eu não posso puxar para cá. Isso, é só onde uma tem a casa ligação. liga com a outra, ok? Isso mesmo. Então, professor André, veja só que interessante essa rodada. Viu só, professor Emerson? Você só tem uma opção. E eu vou mexer, porque só sobrou uma opção, e vai deixar livre. Isso. Para Para eu fechar fazer o alinhamento. Tá? E também tem a revanche do jogo da velha, professor. Já que você venceu o jogo da velha, eu pensei, vou levar uma variação nova e trouxe aqui o tesouro Yamatato, que o professor André não conhecia tão bem quanto eu. Isso mesmo, professor. É que, na verdade, eu treinei mais em casa, né, professor? Acho que você pegou lá a esposa e a filha ficaram jogando os 3 lá, treinando, falando assim, ó, vai jogando aí para ver as possibilidades para chegar lá amanhã e conseguir vencer o jogo. Vamos lá então, professor André, mais uma rodada. Lembrando o pessoal que está em casa então que cada um coloca uma peça de cada vez, já com o objetivo de alinhá-lo. E caso não seja possível, você pode fazer a movimentação das peças. Isso mesmo. Posso começar agora? Pode começar, professor Então, Emerson. vou começar com o azul aqui. Colocar a rodinha do Fusca. Colocar uma aqui. É um jogo que você pode fazer de maneira bem rápida. E uma outra aqui. O professor Emerson não se deu conta de que o poderia professor fechar André o alinhamento já aqui, ó. De cara venceu. Olha só. Então percebo que não deu nem movimentação, o professor André já fechou o jogo aqui. Professor André, fiz de propósito, hein? É, tô achando mesmo. Muito bem, pessoal. Vamos de novo então, mas professor? Para vocês poderem visualizar que mesmo na hora de colocar as peças para iniciar o jogo, né? Iniciar o jogo colocando as peças, você já pode também fechar o jogo. Exatamente, porque o jogo, um dos principais objetivos dele é esse, né, professor? Isso mesmo. Agora com a câmera fechada, professor André, nós podemos fazer aqui a aplicação das peças, mas com uma variação de jogada, não é mesmo? Isso mesmo. Então a gente vai incluindo as peças e explicando para vocês como pode ser feita essa variação. Muito bem, então eu coloquei a primeira peça aqui, azul, por praticamente um violeta, né? Vou colocar a segunda. E essa variação, né, professor André, nós já podemos fazer a variação no caso que, em vez de colocar a terceira peça,
eu já posso movimentar as minhas peças que estão dentro do tabuleiro. Isso, já pode ir movimentando e também com um detalhe, que eu posso fazer o quê? Pular a peça também. Exatamente. Então aí são duas variações aí no decorrer desse jogo, lembrando sempre que o objetivo dele é alinhá-lo, tá? Então vou colocar a terceira peça aqui, e aí o professor André pode optar em colocar a terceira peça dele ou fazer aqui percorrer com suas peças. Percebam que se fosse na variação anterior, automaticamente eu me obrigaria a puxar essa peça para cá, certo? Agora eu posso pular e puxar essa peça para cá. Exatamente, o jogo fica um pouco mais dinâmico, né, professor Emerson? Isso mesmo. Vamos lá então, professor? Vamos lá. Fazendo a variação agora, o pessoal está acompanhando, tá, esse jogo aí em casa. E depois, com certeza, estarão praticando. Muito bem. Então, vou fazer aqui. Uma forma bem rápida. Tentando alinhar as três peças da mesma cor. E aí o professor André tem a chance, professor. Tem a chance. Muito bem. Ah, isso aí, professor Emerson. Muito bom. Então perceba aqui que o professor André acabou fazendo o alinhamento das três peças na cor laranja. É isso aí, pessoal. Então aqui um pouco das variações também, né, professor André, sobre o jogo do Tesouro Yamatato. É importante colocar, professor, aí para quem está assistindo, né, os nossos alunos, que esse jogo também tem um outro nome, que é Yematato. Isso, Tá? é conhecido pelos dois nomes, né, professor Emerson? Exatamente. Então, em cima de alguns estudos que nós fizemos para trazer até vocês, nós nos baseamos no estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que eles, através da publicação deles, né, realizada desse estudo, está o nome científico como Yamatato, mas também é possível encontrar como Yematato. Vamos mostrar mais uma variação, então, professor Emerson? Exatamente, pessoal. Então, você que está em casa, para que o jogo fique mais dinâmico, e às vezes de forma mais surpresa, contando até mesmo com a sorte, né, professor? Você pode fazer outras variações, por exemplo, o jogo do Jockey Pô, você pode utilizar um dado, né, como nós elaboramos esse dado aqui. Então, uma variação rapidamente, vamos fazer aqui, professor. Vamos fazer um combinado. Você joga o dado e se cair número par, tá? Você tem direito a colocar a peça. Se cair número ímpar, eu tenho direito a colocar a peça. Vamos lá, então. Então, pegando aqui as três azuis, ou seja, as três laranjas. Pode começar, professor Emerson? Bem rápida. Vamos lá, então. Pode jogar o dado. Assim não vale, né, professor? Primeiro esse dado aí. Você é número par? Sou número par. Então, coloca lá. O objetivo é tentar fechar o jogo. Então, joguei. Opa, eu sou número par. Posso colocar de novo. Joga lá a sua vez. Número par de novo, o professor André está com a sorte virada para o lado dele, as três jogadas do dado, então ele já fez o alinhamento. Então é a possibilidade de você estar praticando aí na sua casa, pode ser também com a moeda, se virar a cara, tem direito de uma pessoa colocar a peça, se virar a coroa a outra pessoa, então são algumas variações que vocês podem adaptar e deixar o jogo mais eletrizante, podemos dizer assim. Isso mesmo, professor Emerson. Então, essas são algumas das variações e assim nós encerramos mais uma aula de Educação Física para o 4º ano. É, exatamente, pessoal. Vamos nos despedindo. Espero que vocês tenham gostado das propostas e lembre-se sempre de praticá-las aí na sua casa, convidar o pai, a mãe, enfim, as pessoas que estiverem aí com você. Beleza, pessoal? Vamos nos despedindo. Esperamos vocês na próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau.